Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America. Convidados mais que especiais, convidados que agregam na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, como eu sempre digo, né, Gui? Convidados com a vida muito mais interessante que a minha e que a sua, né? Sem dúvida, sempre, né? Fala, pessoal. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Celebridade do mercado pet. Conhece pouco, né? Conhece tudo também. É isso aí, conhece muito que é a doutora Carla Maion. Tudo bem? Eu tô até tímida agora, depois dessa celebridade, acho que você tá falando de outra pessoa. Tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui conversando. E conversando com quem tá assistindo a gente também, né? Porque isso aqui vai longe. É isso aí, um prazer recebê-la aqui. Você que é referência, né, nessa parte nutrologia? Você pode chamar de nutrição, clínica, nutróloga, nutricionista. Só o que eu não falei que tá certo. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque o nutrólogo é quem estuda, né? Então, geralmente são os médicos. E o nutricionista é quem formula, em teoria, tá? Bem simplificado. Então, eu faço formulação e eu também sou médica. Então, eu posso ser as duas nomenclaturas, tá? Mas a gente acaba falando, né? Que é a Nutri, a Vet Nutri. E aí vai, aí as pessoas entendem. Legal demais. O Gui é curioso nesse assunto, né? Porque ele cuida. Não, mas Do que eu pet acho dele legal, super- o que eu acho legal da nutrição é que ele tem total ligação com a dermatologia, né? Aí, 100%. e porque qualquer tutor de pet, 80% fica preocupado com a parte de alergia e tudo mais, mas tem muita ligação com a parte de nutrição. É isso que as pessoas não entendem, né? Ele vai verdade. sempre atrás direto no dermato, mas você não soluciona com um antialérgico. Na verdade é essa. Acaba vindo pra mim. Isso é Isso aí. verdade. Tem que ver a raiz, na verdade, né? A nutrição, se a gente parar para pensar, ela conversa com todas as áreas do nosso corpo, todas as especialidades, desde filhote até adulto, velhinhos. Então, ela passa por todos os sistemas, né? E dermato é um deles. Então, os problemas alérgicos, animais que têm queda de pelo, por exemplo, alopecia do Spitz, né? A gente tem alguns casos que ainda existe uma série de formas de tratar, e uma delas é nutricional, é suplementando e tudo mais. Então, a nutrição, ela conversa com todas as áreas. Que bom, porque nunca vai faltar paciente para a gente cuidar, né? Não fica tão restrito como algumas áreas. Mas é importante falar que sempre existe uma triagem, né? Como você falou de um alérgico, a gente tem que pensar em tudo que pode causar uma reação alérgica na pele do animal, né? E uma delas são as reações adversas a alguns alimentos. Aí a gente entra. Eu nem vou falar para ela falar o currículo dela, senão vai ser um podcast inteiro. Até só parece. de currículo aqui. Mas eu queria uma pergunta. Vamos lá. Por que você escolheu a parte de nutrição? Essa é a pergunta mais longa da resposta, tá? Nossa. Na verdade, eu sempre gostei de ler a embalagem dos alimentos, desde antes da veterinária, né? Eu gostava de pegar amostras de ração em pets, de várias marcas, de qualidades variáveis, e eu ficava olhando e falava, mas que são esses números, né? Extrato etéreo, proteína, fibra. Eu não sabia interpretar. E ali, durante a graduação, eu fui buscando, tive orientação de professores, e comecei a estagiar e entender essas análises, né, de qualidade, nível de garantia. E depois, nos estágios curriculares, eu fui trabalhar com a parte de nutrição dentro do hospital. E aí eu vi aquilo fazer sentido nos meus olhos. Então, ver um animal se recuperar através de um alimento ajustado para ele, né? A via de alimentação, se é por sonda, se é espontânea, se é na seringa, se é periférica na veia. Então, uma série de oportunidades de intervenção nutricional no paciente doente, e não só no doente, né? Como eu falei, no animal jovem, no animal velhinho, em situações crônicas, diabético, cardiopata, oncológico, e vai. E aquilo para mim fez todo sentido. Eu falei, eu quero cuidar, quero fazer a medicina preventiva, mas também quero cuidar do animal, porque parar de comer é o primeiro sintoma da maioria das doenças. Então, se a gente parar para pensar, o tutor ele vê que o animal não tá bem, por quê? Parou de comer. Ou não tá comendo bem. Então, é um sintoma tão comum e que às vezes a gente fala, não tá comendo porque ele é doente renal. Tá, mas comer conversa com o prognóstico, que conversa com o tempo de vida. Então, se ele não tem uma dieta bonitinha, ajustada, para ele se sentir bem, comer e se manter bem mais tempo, é um animal que vai viver menos com a família, né? Então, a nutrição hoje, ela não é só tratamento, ela é prevenção, tá?
São pré hoje, né? Eu acho que eu faço mais preventivo do que tratativo hoje. Acho que a gente conseguiu inverter esse ponteiro, porque hoje existe uma consciência maior de cuidados, né? De dar bons alimentos, de ajustar a quantidade, não deixar o pet engordar, nem ficar muito magro. Então, a consciência hoje das pessoas é diferente. Mas também tem aquele paciente que está hospitalizado, ou que fez uma cirurgia, ou que, enfim, não tem os dentes mais porque foi fazer limpeza, perdeu quase todos. Várias situações. E a gente precisa adaptar a dieta a esses pacientes, né? Eu acho que é um conceito que está vindo não só para o pet, para humanos também. Muitos médicos que falam, eu sou médico da saúde. Isso. Né? Eu preparo a tua saúde para você não ficar doente. Isso. E isso está acontecendo na parte veterinária. Tá. Na verdade, hoje a gente fala de saúde única, né? Quando eu atendo uma família, eu não atendo só o pet, eu atendo a família. E a conversa é muito ampla, não é só o que o pet come, o que ele faz de exercício, como que é o dia a dia dele. É como é o dia a dia da família também. Porque o que eu vou propor tem que estar dentro do que aquela família faz, é capaz de fazer, de comprar e de se disponibilizar mesmo, né? Por exemplo, se a gente vai fazer dieta caseira, que está super em moda, né? O tutor tem que entender quais são os riscos, as indicações, se ele está apto a fazer aquilo como deve ser feito. Então não é só, o melhor para ele é isso. Está dentro da realidade daquela família? Digo realidade em tempo, em custo, em Logística. ali o dia a dia mesmo, Logística, né? De Exato. levar o alimento, Onde preparar, armazena, quanto tempo disponível e tudo mais. Então, eu particularmente faço o atendimento da família. E aí eu entendo que isso é uma saúde única, porque a gente não fala só da saúde do pet, mas fala também da saúde dos tutores, né? Então, até cuidados com higiene, né? Se o animal dorme na cama, se tem uma criança, como que a gente vai manter esse ambiente mais seguro para a criança, para o pet, para todo mundo, né? Eu acho que isso foi algo que eu construí ao longo desses 14 anos que hoje faz mais sentido para mim, né? E eu acho que faz mais sentido para as famílias também, porque é muito individualizado. Não é receita de bolo. Até sabe? porque, né, você pega hoje e fala assim pro tutor, o que você dá pro seu pet? Eu dou alimentação natural. Aí você vai ver o cara dar o arroz, o frango que tá em casa, a sobra, exatamente. Não é assim. Eu acho não que é isso, tem que ter um acompanhamento. Até porque Ainda- a gente come alho e cebola, Exatamente. né? Exatamente. Coisas também. Ainda, se a gente for aí Brasil adentro, a realidade não é de um paciente, um pet que come ração super premium ou comida balanceadinha, não é, tá? Ainda a nossa realidade Brasil adentro é muito diferente, falta muita informação. Mas, se a gente for falar aí, bom, grandes capitais, a galera que já lê mais, já busca bons profissionais, mesmo esses pacientes que comem dieta caseira, às vezes o tutor faz isso. Ele, olha, acabou o franguinho, mas eu tenho aqui um frango assado, eu vou desfiar e vou pôr na comidinha dele. Os nossos temperos são diferentes, né? Existem alimentos que são tóxicos. Hoje mesmo atendi uma pet que ela já, assim, aprontou um monte em casa, já comeu pizza, já comeu pão, já comeu um monte de coisa que não deveria. Já comeu outras coisas que não deveria também. A tutora me contou que ela uma vez ingeriu 10 bitucas de cigarro. Nossa. E que ela teve um início de pancreatite. Eu falei, ela só não teve pancreatite porque Deus não quis, né? Não morreu por Deus, né? O Rubinho Barrichello mesmo teve um pet dele há pouco tempo que faleceu. Depois de comer, intoxicou e tudo mais. Então, os acessos hoje do pet, né? Dentro da casa, da família, a gente também tem que orientar. Né? Porque às vezes o tutor nem sabe essas coisas, temperos, coisas tóxicas, plantas, alimentos. Agora, né, Páscoa, por exemplo, a gente tem que sempre bater nessas teclas porque as pessoas esquecem ou realmente não sabem. Então, eu hoje tenho uma visão de que a gente às vezes está falando com tutores, né, de uma topo da pirâmide, muito nichados, super esclarecidos, mas a base, a maior parte dos tutores não é assim. Então, também me coloco na função de comunicadora para levar uma informação para pessoas que às vezes não têm acesso, né? Não tem acesso porque não tem um veterinário na cidade bom, porque nunca falaram sobre pesar a ração, quanto ele tem que dar de ração por dia, né? Por que é importante usar um anti-pulga e carrapato sempre? Então, não é só alimentação. Eu acho que é um 360 mesmo, né? É verdade o que você falou, porque nós estamos aqui em grandes capitais, né? Por exemplo, São Paulo, você vai para Rio de Janeiro, você tem informação.
Agora, se você pegar a periferia, lá daquele estado, que mal chega a internet lá, né? O cara não tem esse acesso, Exatamente. não tem essa informação. Há pouco tempo nós tivemos aqueles casos de febre aftosa, né? Isso. E falaram muito sobre as capivaras e tudo mais, né? Populações estão dentro dos centros urbanos, mas se a gente conversar com as periferias, com as pessoas que às vezes não têm acesso à informação, por uma falha mesmo de prefeitura, municípios e tudo mais, você vai ver que não se fala de controle nesses animais que são dos tutores de periferia. Você não tem uma distribuição de antipulga e carrapato, você não tem um controle populacional de, olha, aqui tem capivaras, tem carrapato estrela, evita sentar aqui, ou se for sentar aqui, passa um repelente, roupas de manga comprida. Então, essa informação também faz parte do veterinário, né? Não é só a saúde pública, como eu falei, é uma saúde única. São as zoonoses, né? As zoonoses. Então, a saúde única é hoje um pilar muito importante. E eu enxergo que, assim, nós temos a obrigação, não é todo mundo que gosta, nem que precisa, mas eu me sinto na obrigação, na função de informar a população, sempre que eu puder, sabe? E uma escala a curto prazo, então, do tutor ali dentro do consultório comigo, e aquele que está escutando no rádio, está vendo pela internet, está, enfim, vendo um vídeo, alguma coisa que leva a informação bem longe, né? Eu acho que é um dos propósitos aí do meu trabalho hoje. Por isso, eu acho que é uma questão mais de, como a gente conversou, de prevenção, né, de saúde única, de você conversar com a família, não só o pet mais. O pet é a nossa obrigação, né, eu falo. A nossa obrigação é atender o pet. A família é uma cadeia, né? Exatamente. Tá todo mundo... Que hoje a família é multiespécie, né? Multiespécie. Que a gente chama. Então, já não é mais tão simples, não são... Essas zoonoses já são um pouco mais complexas, né? Na forma de tratamento e tudo mais. Exatamente. Agora me fala uma coisa, doutor. A gente está numa época de Páscoa, né? E a gente tem uma substância tóxica no chocolate que é a teobromina. Isso. Uhum. Que é perigosíssima para o animal. Pode levar à morte? Pode. A teobromina é um composto que veio do Theobroma cacau, que é a semente do cacau, tá? E ela também existe no açaí. Então, o açaí também é tóxico por conta da teobromina. E também tem cafeína, né, no açaí, tem um pouquinho de estimulante. Então, não pode também por esse motivo. Mas a teobromina, ela não é metabolizada pelos pets, pelos cães e gatos. Então, ela pode causar intoxicação ou toxicidade. Sintomas: agitação, andar compulsivo, salivação, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, pode causar alterações neurológicas para mais, então o animal fica muito agitado, pode ter vômito, pode ter diarreia e pode ter convulsão. Em casos de ingestão mais, uma dose muito alta versus quilo do animal, você tem que ter cuidados urgentes ali, senão o animal pode vir a óbito, sim. Um animal pequeno, um Spitz, por exemplo, comeu meia barra ali já. É muito grave, é muito grave. Então, acho que a maior parte das pessoas sabe que chocolate não pode ser dado, mas os riscos estão dentro de casa. Então, é uma criança que está comendo e derruba, um idoso que está comendo, vê o cachorrinho, vou dar um waffle ali para ele, um pedacinho de bombom, um bolo de chocolate. Então, tudo isso, né, se a gente não relembra que é importante, a gente pode ter, e sempre ali pós essas fases, né, essas festas, final de ano com os alimentos, né, de ceias e tudo mais, Páscoa, Dia das Crianças, também tem muito acesso a doces. Então, é o tempo todo. Isso não acaba. A doutora participou comigo num programa da Gazeta, né, no final do ano, né, onde a gente falou dos alimentos, dos né, tóxicos, pro final do ano, tudo, e teve muita gente que ficou abismado, assim, por exemplo, a uva, né? Uva passa. A uva tradicional uva, também, né? De todas as formas. Com semente, sem semente, passa, natural, suco de uva, semente de uva, casca de uva, o que você tiver de uva. Até, assim, existem alguns extratos, né? Extrato da semente de uva, assim como de outros fitoquímicos, que são muito bons para a saúde, mas o alimento, a uva, não pode ser ingerido. Tá? Então, o extrato da uva, que tem aquela história do vinho faz bem para o coração, é um extrato, né, chamado resveratrol, é um antioxidante que faz super bem para a saúde, ok. Se você der o antioxidante. Agora, se você dá o alimento buscando aquele antioxidante, você está fazendo mal, porque o animal não vai digerir a substância que para ele é tóxica dentro daquele alimento. Ficou claro? Sim.
Agora, ô, doutora, me fala uma coisa, não sei se tem sentido o que eu tô falando. Eu, como trabalho com produtos, eu venho observando a embalagem de vários produtos. E eu vejo que a embalagem da ração hoje é completamente diferente de 2, 3, 5 anos atrás. Isso. Eu vejo que a embalagem ali tem 2, 3 camadas, tem 7. embalagem com 7 camadas. Isso que eu ia falar. Isso aí é benéfico? Isso aí realmente deixa o alimento ali mais... conserva o alimento? Olha, essa pergunta é muito importante. Eu sempre faço um paralelo com uma bolacha, né? Se a gente compra uma bolacha e abre e não armazena ela direito, o que que acontece com ela? 2, 3 dias, ela murcha. Por que que ela murcha? Porque ela atraiu umidade, né? Ela atraiu água, porque é um alimento seco, atraiu água e muitas vezes está exposta ali ao sol, ao oxigênio, ela muda o sabor, muda todas as propriedades ao longo dos dias. O alimento seco para cães e para gatos é a mesma coisa. Ele tem em torno de 10% de umidade. Então, quando você deixa ele aberto, ou mal fechado, ou com muito ar dentro, toda hora abre, fecha e tudo mais, ou rasgou a embalagem, não fecha direito mais, ele vai trazer essa atração por água e vai sofrer algumas mudanças. Quanto maior a proteção da embalagem, melhor a armazenagem e qualidade do alimento ao longo do consumo, né? Então não é uma frescura. Existem várias camadas que são estudadas para proteger, para não transpor a gordura, para não ter acesso ali a vetores, não perder propriedades como vitaminas, antioxidantes, por exposição solar. Então, virar o pacote de ração no pote, nem pensar. Hoje o que a gente indica é que pegue um Não, porque tem gente que container, faz isso, né? Sim. pegue Não um tem? container que caiba a embalagem, Coloca inteiro. coloca a embalagem dentro do container e lacra e fecha, né? Aquelas que são bem fechadinhas. E muitas embalagens hoje já vêm com ziplock. Ou com verdade. velcro, ou com ziplock, que você consegue fechar bem. Então não precisa mais pôr grampo, né? Aquelas coisas de... Não precisa. Pregador, né? Não precisa. Pregador, né? Vamos Pregador, falar, né? De varal. Quem nunca, Ela né? foi chique, né? Ela foi chique, né? Então, assim, isso é muito comum, né? E por que as pessoas fazem isso? Para diminuir o ar dentro da embalagem, para armazenar melhor. Mas hoje as embalagens já têm uma tecnologia maior para proteger esse produto, né? E fazer com que ele dure mais tempo, garanta o que o fabricante quer entregar. Então, mas você me falando isso me faz pensar um negócio muito louco. Às vezes a gente passa numa casa de ração e tá aquela ração exposta. A Que é granel. vendida a granel. Granel. Pois é. Naqueles dispenser, né? Isso é um conflito muito grande com a indústria, porque o a granel, ele permite que você compre quanto você precisa, quanto você quer, misture tipos, sabores e tudo mais. Mas a indústria não consegue controlar a qualidade desse produto. E não só a qualidade de, ele é viável para consumo. Contaminantes. Né, a própria atividade de água que eu falei, se ele está umedecido, se ele está mantendo... Quanto tempo tá lá no granel? Exato. Dependendo Acesso do local, a o sol vetores. batendo. Acesso a vetores, quantas casas de ração que tem ali alguém que à noite dá uma visitadinha, né? Então, vetores são muito perigosos, a gente sabe que isso pode contaminar o alimento. Então, o que a gente, né, algumas indústrias já estão fazendo isso, elas fracionam dentro da grande embalagem ali de 10 quilos, 10 pacotes de 1 quilo. É verdade. Tá? Isso funciona. Por quê? Porque aí você abre um pacotinho, terminou, o outro tá fechadinho, funciona. É verdade. Não consigo, a marca que eu uso não faz isso. Então você armazena bem em casa, né? A gente não recomenda a compra a granel, porque você não sabe quanto tempo aquilo tá aberto, se aquilo foi misturado, se teve pacotes que já venceram, que o varejista ali. misturou ali, e por aí vai. E tem aquele sobra das sobras, né? Que vira um mix de tudo. Então, é bem complicado, né? Se a gente quer oferecer algo muito bom, não vai ser nesse caminho, né? A gente tem que olhar para pontos de qualidade que a indústria oferece, né? E entrando nessa parte de rações, a gente sabe que tem as rações premium, super premium, mega ultra premium, não sei o que Gram lá. Plus, Sim. Gram Premium, Sim. eu falei marca, tá vendo? Gram Premium, Premium Patrocina Plus, Premium Plus, Premium Master, Premium, Sim. tudo, né? Mas aí, Super Premium, High Premium. pro pessoal, quais são as grandes diferenças aí e quais são os benefícios ou os malefícios, vamos falar assim, Tá. de cada, por que uma vai custar X e a outra 10X? Realmente, assim, vários 10X? A diferença é Acho grande, que né? sim, é. Em valores, né? Sim, sem dúvida. Tá, vamos começar
visitando um atacadista, tá? Você vai lá num grande atacadista, todo mundo tem um atacadista na cidade, mais ou menos, né? Tem um pacotão de ração lá em que você fazendo os cálculos dá R$3, R$5 o quilo da ração. Essa ração de R$3 o quilo, às vezes menos até, o que ela traz? Ela traz boas matérias-primas, ela traz um balanço legal de nutrientes? Pode até trazer, só que geralmente não são as melhores fontes. Então você vai usar fontes proteicas, fontes minerais, fontes de carboidrato, de gordura, que não são as melhores. Somando tudo isso, é aquele animal que come 100 gramas e muitas vezes defeca 90, 80. A absorção é muito O que quer dizer baixa. isso? A taxa de absorção, de digestibilidade, que a gente chama, é muito baixa. Então ele acaba não aproveitando o que ele precisa daquele alimento. E a culpa não é do paciente, é da fórmula, né? Das bases de matéria-prima. Então a gente tem 4 categorias principais. Econômica, que são esses de R$2 o ração de quilo. combate, ataque, que eles falam? Acho que é Econômica isso, né? ou de combate, Combate, isso, né? A linha Standard, que vem depois da econômica, a linha Premium e a linha Super Premium. Quem fez essa divisão? A Associação de Indústrias, né? A BIMPET, que é uma associação de industriais que colocou algumas categorias para se comunicarem e todo mundo ter mesmo padrão, vamos dizer assim, né? Com alguns fatores ali que são importantes para essas categorias. São eles a digestibilidade, então quanto que o alimento é bem digerido e absorvido pelo indivíduo, né? Isso é um percentual. Se o alimento ele tem um processo, uma moagem adequada para você ter um bom resultado de digestão e absorção. A qualidade dos produtos que ele está usando ali, as matérias-primas, se é um filé mignon ou se é uma carne de segunda, vamos dizer assim, tá? E assim como as fontes de gordura, de ômegas, de óleos para a saúde da pele, de pelos e tudo mais, antioxidantes, fatores de minerais. Então, hoje eu entendo aquela tabelinha que eu falei para vocês no começo, né, que são os níveis de garantia, porque isso difere entre as marcas e nivela a categoria e a qualidade do produto, tá? Existe maquiagem na indústria? Existe aquele merchan que às vezes não é exatamente aquilo? Existe. Existe. Às vezes a indústria ela tem que, né, colocar algo ali, um claim que seja realmente muito, muito legal, mas você sabe que ali não é exatamente isso. É igual o alimento humano. Ele fala, eu uso, sei lá, extrato de tomate para ter licopeno, tá? Para ter um antioxidante chamado licopeno, que é super bom para a saúde e tudo mais. Quanto vai desse extrato de tomate? Vai uns 0,01%? Quanto que isso representa, de fato, na saúde, sabe? Então, ele até tem, mas, de fato, isso representa algo na saúde? Impacta? 0. Então, existe um merchan, né, um marketing, em algumas vezes ali, um pouco mais maquiado. E quem entende de formulação, de rótulo, e por isso é importante o profissional, né, para falar, olha, isso aqui é legal, isso aqui nem tanto. Fazer esse filtro, que o tutor não tem responsabilidade de saber. Ele não precisa saber isso, né? Então, esses pontos, né, de qualidade são importantes. E quanto melhor a qualidade, mais o animal digere e absorve, menor é o volume fecal. Ô, Lucas, olha o corte agora. Quer dizer que você é a doida do rótulo. Eu gosto de rótulo. Olha, eu leio rótulo em farmácia, no supermercado, no pet shop. Eu sou do rótulo você de também? alimento, cara. De alimento? Cara, eu leio tudo. Você sabe o que eu acho engraçado, né? Quando eu comecei a fazer um regime e tudo, eu falei pra minha nutricionista, eu falei, nossa, comer bem é caro. É caro. Aí ela virou pra mim e falou, não, não é caro. Caro é você pagar um remédio pra pressão, é um remédio pra triglicérides, é você ficar numa cama. Ela falou, isso é caro. Concordo com ela. Né? Mas, se a gente assim, parar pra pensar, a linha coadjuvante hoje é mais cara. mais caro. Um alimento super premium é mais Natural, caro, né? uma alimentação natural. Também uma alimentação caseira é mais cara. E pensando, né, em boas escolhas de petiscos, de suplementos, você vai ter uma taxa de custo mais alta. Mas não vai muito da nossa cultura. Porque assim, o brasileiro, ele paga 8 pau no iPhone. Mas ele, quando vai comer alguma coisa, ele reclama que o prato custa R$40. Tem. Você tem Não razão. tem a Você tem cultura do razão. brasileiro é isso, assim, né? Ele não quer, às vezes, comer uma comida de qualidade, mas ele quer andar com um Nike Jordan. Prioridades, Não é? né? Prioridades. Eu acho que quando o Não tutor é? escolhe ter um pet, ele tem que assumir
algumas prioridades, né? Então ele tem que buscar uma boa vacina, tem que buscar um alimento de qualidade, tem que buscar visitas ao veterinário de bom, né, boa índole e tudo mais, referência. Tem uma série de coisas que são prioridades, né? Se ele não acha isso prioridade, a conta chega. Exatamente. É quem reclama de tem um, né, um iPhone, sei lá, um celular caro e acaba comendo qualquer coisa, um fast food ali, a conta chega. Isso é verdade. É cultural, né? Mas aí eu, olhando os eventos, por exemplo, a gente teve uma Global Pet agora. Você olha assim, e vai ter uma Interzoo, que são as principais feiras. Fora do Brasil, que eu vejo crescer muito é o mercado de alimentação natural. E natural não quer dizer que a alimentação feita. Natural também na parte, até nas partes de ração mesmo. Eles buscam ração grain-free, essas coisas, e vem crescendo assim, Sim. absurdamente. Mas no Brasil, eu ainda não vejo esse lado assim se desenvolver Tão evoluído do jeito tão que tá lá evoluído fora. como lá fora. O pessoal já valoriza muito isso. Como você falou, o pessoal, o tutor já tá lendo o rótulo, já olha, já se preocupa. Já tem uma empatia, assim, a preocupação, né? Eu acho que a gente tem que separar algumas coisas, porque existe uma tendência, uma trend mesmo, né, de mercado, do tutor querer algo que ele consome para ele, as crenças, escolhas dele, e alguns conceitos das espécies. Então, a linha grain-free, por exemplo, né, existiu uma discussão de que os animais não digerem tão bem os cereais, que os cereais podem ser transgênicos, trazerem problemas, então vamos buscar algo que não seja cereal, mais ancestral, porque na natureza, teoricamente, eles não consomem cereais, mas o que a gente vê em literatura recente é que eles têm uma ótima digestão de arroz, de soja, de milho, de uma série de cereais que estão inseridos nos alimentos que têm, né, esses cereais, que não são grain-free. Então, acho que existem alguns conceitos que acabam sendo interpretados errado. E claro que a indústria também oferece opções, né, para você. Hoje a gente tem uma variedade enorme de alimentos, né? Cada vez mais são lançados alimentos diferentes para idade, para raça, para tipo de pelo, para tamanho da boca, para, enfim, uma série de variáveis. E alguns conceitos acabam passando, né? E o tutor fica perdido. Ele fala, cara, mas eu tenho que dar sem cereal, com cereal, eu tenho que buscar um alimento cru, cozido, eu dou osso, eu não dou osso, o que eu faço? Né? Então, alguns conceitos a gente tem que garantir que o tutor não caia numa fria, né? Como que a gente considera essa informação? Consultas veterinárias, buscar fontes que são referências para falar sobre isso, guidelines internacionais que são feitos por cientistas, pesquisadores de vários centros de pesquisa do mundo, que fomentam o que a pesquisa mostra. Uma coisa é eu falar, eu não consumo carne e o meu pet também não consome. Isso é uma crença. E isso vocês podem espelhar para várias coisas. Para quem não consome cereal, né? Um celíaco, para quem não consome leite, para quem não consome nenhum tipo de animal. Então, as crenças, a gente acaba vendo que o tutor quer trazer isso para dentro de casa. O pet é filho, né? Ele tem essa relação que já superou muitas vezes o que era lá atrás. Mas tá certo isso? Não. Eu sou vegano, eu quero que o Não. meu animal seja vegano. Do ponto de vista científico, não tá certo. Do ponto de vista cultural, a gente conversa com a família e fala, olha, é uma crença sua, você pode decidir sobre, né, suas necessidades, você tem como ter um nutricionista que balança a sua dieta para você não precisar da fonte animal. Entendi. Mas no nosso mundo pet, os animais ainda precisam de vários nutrientes que são de origem animal. Principalmente o gato. O gato não pode ficar sem aminoácidos de origem animal, né? Ele tem deficiências e disfunções cardíacas, oftálmicas graves e ele pode morrer. Agora, o cão, ele se adaptou um pouco mais. Mas, Carla, eu quero fazer uma dieta vegetariana. É possível? Hoje é possível. É o melhor? Não. Mas é possível. Em algumas situações, a gente consegue oferecer uma formulação com base vegetal, em que os suplementos que ele tem necessidade são colocados à parte, tá? O que é melhor, comer uma cápsula ou comer uma matéria, né, um ingrediente natural, né? Então, depende da situação. Eu acho que a gente tem que ter bom senso e eu sou muito do que
a literatura científica de referência me fala, né? É seguro, não é seguro? É necessário a gente oferecer, por exemplo, pé de galinha? É necessário a gente oferecer algo assim Nossa, para tá super buscar hypado no TikTok, cara. para Do buscar, colágeno, né? exato, para buscar colágeno. Que colágeno é esse? Qual a concentração do colágeno? O que eu quero com esse colágeno? Então eu sempre faço provocações para a pessoa pensar, falar, caramba, mas realmente, né? E quando a gente começa a aprofundar essas discussões, essas provocações, você vê que aquilo está muito enraizado em crenças. Ah, porque a minha avó dava isso e eu continuo fazendo, Crenças, é isso né? mesmo. Ah, minha avó, minha tia comprava osso e dava pro cachorro. Eu continuo fazendo. Ah, porque o cachorro que rói osso tem os dentes limpos. Eu continuo fazendo. Só que hoje, né, 2024, nós temos muita informação que já mostra se é bom ou se não é bom, se traz risco, se não traz. Então, por que ficar pensando eu falo, né, na era das Com cavernas, tanta informação que a gente né? tem hoje, né? Sem Eu dúvida. Ô, sempre falo, Lucas, não é porque você não come pizza que teu cachorro não pode comer. Você entendeu, né? Tem que liberar a pizza pro cara. Tô brincando, doutora. veja bem, a pizza dele não tem trigo. Ah, é verdade. Deve ser feita de couve-flor. Aí a gente pode até conversar. Ah, pode. Aí passa, né? Mas é muito, muito interessante a gente falar sobre essas crenças, né? Porque hoje, cada vez mais, os tipos alimentares, né? As pessoas estão buscando cada um o seu meio ali que faz mais sentido, né? E que faz bem para a saúde de cada um. Só tem que tomar cuidado com isso, com alguns conceitos. E como ele comentou, nos Estados Unidos, na Europa, existem muitos produtos que chamam a atenção, né? Por serem congelados, crus, né? Ou são ossos carnudos, ou são petiscos, enfim, que tem uma série de compostos ali que a gente não precisaria oferecer. E acabam esbarrando em algumas coisas, né? E eu não critico quem segue essas linhas, mas eu sempre repito, o que a literatura internacional e nacional fala é que, 2 pontos, tem esse risco, esse risco, esse risco, vale a pena, não vale a pena? Informação, É muito parecido com a gente. né? E as proteínas de inseto que a gente vê que vem crescendo bastante também? Na utilização delas na formulação de... É um recurso, né? É uma fonte proteica que está sendo muito estudada para ser inserida. Precisamos disso? Hoje não sei, mas no futuro acredito que sim. Assim como fonte de ômega 3, né, que a gente buscou muito no salmão, No salmão. hoje a gente tem outras fontes como as algas. Então acho que existe um conceito de ser sustentável e precisamos falar sobre isso, né? E quando você fala de embalagem, as indústrias também praticam a reciclagem das embalagens, né? Então, existe uma cadeia 360 para aquilo fazer sentido. Para você ter um bom ômega 3, para você ter uma matéria-prima de proteína muito boa, né? Não é só ser proteína de inseto, ela tem que ter uma digestão muito boa. E o que ela traz? A cadeia de aminoácidos é satisfatória? É bom consumir aquilo? Ou não? É melhor consumir uma proteína animal, ovo? O que é melhor? Então, os estudos vão mostrando se sim, se não e para quem, né? Até porque Se é um animal alérgico a frango, talvez a proteína de inseto pode funcionar. Hoje a gente tem as proteínas hidrolisadas, né? Então, a hidrólise, eu sei que é um termo chato a gente falar disso, né? Mas a hidrólise é feita na indústria através de ação enzimática. Você quebra em partículas muito pequenas aquela proteína. Não dá para fazer isso na nossa digestão e nem em casa. Então, isso também abre portas para você ter mais oportunidades e trazer saúde para o animal que tem alergia. Você falou da. Hidrólise, toda a ração normalmente que é Hipoalergênica? hipoalergênica é... Nem todas. Nem todas? Nem todas. Tem as que são proteínas inéditas, tipo salmão, cordeiro, suína, e tem as que são hidrolisadas. Isso tá escrito, né? Então, Cara, dá pra fazer um podcast só disso, hein? Sim. Brincadeira. Você falou do negócio de inseto, a proteína de inseto. Há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando a gente falava de salmão cru, né? Quando a gente falava de comer atum cru, era um absurdo. Não era? O pessoal falava, nossa, uma loucura, imagina que eu vou comer salmão cru. Hoje a maioria das pessoas comem. pois é. Então eu acho que a proteína de inseto vai pra isso. É. Hoje é uma loucura. Não Mas sei pro humano. O humano talvez tenha uma rejeição maior, mas pro animal, para compor uma ração, talvez faça sentido. Eu acho que isso
tá chegando, já tá aqui, né? Tem algumas indústrias no Brasil já estudando isso. Fora já muito tem, né? Umas mais. barrinhas aí, né? Tem? É? Eu já vi. Sério? Já tem proteína, você já viu? Olha, Não, eu nunca vi. Tem umas barrinhas já O que de eu cereais. fico preocupada é digestibilidade. Tem uma boa digestão? Não tem? Como que é? Porque os insetos, eles têm queratina, né? A estrutura corporal deles tem muita queratina, que é uma proteína dura. Queratina né? Então, a gente tem que pensar se a forma natural tem uma boa digestão ou se tem que passar por algum processo como uma hidrólise, algum processo dentro da indústria para atender a digestão, né? Não é comum nossos pets comerem insetos, a não ser alguns gatos. Não, Alguns gatos comem, né? Mas não para comer Na e verdade, se eles satisfazer. caçam, né? Eles comem por diversão hoje em dia, né? E nem sempre comem, a maioria só caça, mata e deixa mas ninguém ali. morre por causa disso. Não, Ô, produção, como é que tá o nosso tempo aí? 45 minutos já? Tem certeza? nossa, Caramba, Jorge, você o fala negócio- muito, credo. Caramba! Você fala mas muito. Eu nem deixei você falar. falar, né? E, ó, vamos fazer um bate-papo rapidinho aqui. Vamos fazer assim, ó. Maria Alimentos. Gabriela. Vamos lá. O que vem na cabeça? Alimentos que o pet nem pensar, não pode nem pensar em comer. Vamos lá. Lista: chocolate, carambola, abacate, macadâmia, castanha do Pará, tomate verde, batata crua, uvas, açaí. Já fez um nó na sua cabeça, Caroço né? da maçã. Também não. Não, nenhuma semente, Nenhuma tá? semente, né? Mas as oleaginosas, que pode, amendoim, castanha de caju, ok. Salvo exceções. Tem pet que não fica bem porque né, uma noz muito oleosa, tá? Mas todos esses que eu falei até aqui, não pode. Tá, e alimentos que a gente poderia dar para agregar na vida. Iogurte natural de 2 ingredientes, ovo cozido. Quer oferecer chuchu abobrinha cozido? Pode. Pepino em rodelinha? que você não Pode. Queijo branco, pode? Pequenas quantidades? Pequenas Pode. quantidades. Ou até aquele creminho de ricota? De Pode. Eu adecei minha cachorra assim, com queijo Tá branco. vendo? Cara, o meu é viciado em iogurte. Iogurte. Iogurte natural, assim, sem nada. Só o iogurte, que é Isso. azedo, horrível. E ele adora. Em casa eu abro o copinho e já fica todo mundo assim. Quê? Eu quero. Aí eu fico assim, comendo Que escondida. né? pet é incrível, né? Pet é uma coisa. Ele Eles tá ali, curtem. capotado, né? Aí você faz. Né? Já Aparece, levanta, né? Surge né? ali, ó. Assim mesmo. Que mais? Que mais? Dá pra fazer mais uns 2, 3 podcasts, né? Acho que ela vai ter que Tranquilo. voltar, né? Vai. Fazer o capítulo 2, capítulo 3, né? Porque tem Parte muita 2. coisa, né? Não, o pessoal precisa pedir, né? Não, Se então, quiserem, eu volto. Então, Então, comentem. comentem aí. Pedindo. Hashtag Dúvidas aqui volta. embaixo, né? É isso Mandem aí. as perguntas que a gente já prepara o segundo. É isso aí, ó. E você é o seguinte, que tá assistindo esse podcast aqui, vai lá no canal de cortes, Pet Conecta, Isso no aí, no TikTok. TikTok. O Gui manja muito de TikTok. Ele que fala pra mim, Jorge, você tem que fazer o TikTok. TikTok tá Geração bombando. Nova, geração nova é só TikTok. Só TikTok? Cara, Olha, tô ó. velho, cara. Ixi, Não? ixi, Tô deu velho, ruim. tô velho. Eu tô velho, então. Mas canal de cortes, Pet Conecta no TikTok, tem vários cortes. Às vezes você não consegue assistir o programa inteiro e ali tem, né, uns tópicos ali que pode realmente agregar, tem muita informação legal para você. Doutora, quem quiser te conhecer mais, eu sei que você tem um programa na Mix. Tenho na Rádio Mix todos os dias, segunda a segunda. É todos os dias? Passam as pílulas ao longo da programação, todos os dias. A gente tem um ao vivo às quintas-feiras, das 6 às 7, na Mix. Mas no Instagram todo mundo fica sabendo onde eu tô, o que eu tô fazendo, que é o VET, com V, VET_Nutri. Lá tem bastante informação, dicas, tem os meus cachorros, tem o dia a dia, tem caixinha de perguntas, tem um monte de coisa. Só ir lá e Tá bem acompanhar. ativo ali, né? Tem. Dá trabalho, viu, gente? Dá. Cansa, né? Trabalhar mas com é legal, mídia é cansa, né? gostoso. É, É isso aí é gostoso. legal que você tá levando informação de credibilidade, né? Às vezes alguma coisinha que a pessoa vê ali, né, muda, ajuda, né? Eu acho que a gente consegue conversar com pessoas norte, sul, leste, oeste, todo o Brasil, fora do Brasil. E como eu falei, às vezes é o básico que falta, né? Você nem quer saber qual é o melhor suplemento para pele. Não, não é isso. É o básico. O que eu preciso fazer para meu pet ter mais saúde, sabe? Ter saúde mental, física, enfim, por aí. Mas lá tem bastante informação para vocês. É isso aí. Fechou? Fechado. Então vou deixar- Obrigado aí. Eu que agradeço pela vocês, participação. meninos. Foi ótimo. Vou deixar você encerrar aí.
Eu não sei se você Muito volta para obrigado, Espanha amanhã, pessoal. volta depois. Não, que isso. Não? Participar demais ainda. Então tá bom, vamos lá. Muito obrigado, pessoal, e a gente fica por aqui em mais um Pet Conecta Cash. O podcast Eu oficial ia fazer muito, da Pet South América. Fui! Tamo junto, fui! Aí, tchau, tchau.